A evolução dos dinossauros carnívoros é frequentemente contada como uma corrida armamentista pela supremacia terrestre. Por milhões de anos, a receita para o sucesso dos grandes terópodes foi simples, linear e brutal. As pernas longas para correr, pescoços musculosos e mandíbulas esmagadoras, que eram projetadas para despedaçar a carne e também quebrar ossos. No entanto, às margens desse mundo competitivo, dominado pela força bruta, uma linhagem decidiu quebrar as regras. Eles abandonaram as planícies abertas e voltaram seus olhos para um território praticamente intocado pelos outros gigantes, os grandes sistemas de rios e lagos. A nossa jornada começa no final do período Jurássico, um planeta de profunda transição geográfica e climática. Os ecossistemas terrestres eram dominados por carnívoros generalistas formidáveis, como o Allosaurus e o Megalosaurus. Para os carnívoros de médio porte, que compartilhavam o mesmo espaço, competir diretamente com grandes dinossauros carnívoros era um jogo mortal de altíssimo risco. E foi sob essa imensa pressão ecológica que os ancestrais dos espinossauridos encontraram uma inteligência válvula de escape. Na zona de transição entre florestas densas e planícies de inundação, uma nova estratégia de sobrevivência começou a se desenhar. Pequenos terópodes começaram a passar cada vez mais tempo patrulhando as margens lamacentas, procurando carcaças e presas aquáticas. A seleção natural passou a premiar características que ajudavam os animais a navegar em terrenos macios, úmidos e escorregadios. Eles não se tratavam ainda de êximos nadadores, mas sim de oportunistas que aprenderam a olhar para a água não apenas como uma fonte de sede, mas como um santuário de sustento. Conforme o período Cretáceo avançava, a fragmentação dos continentes gerou imensos sistemas de deltas e rios costeiros ao redor do mundo. Não foi nesse cenário úmido e abundante que a primeira grande transformação anatômica do grupo se consolidou. O registro fóssil da Europa Ocidental nos revela criaturas que pareciam desafiar a lógica da época. Animais com um corpo de carnívoro tradicional, mas com uma cabeça que lembrava vagamente a de um gavial moderno. Conheço o Baryonyx, que se tornou uma das primeiras evidências físicas de que aquela linhagem havia cruzado uma fronteira evolutiva sem volta. O crânio alto e curto e largo de seus ancestrais terrestres desapareceu por completo, e no lugar surgiu uma estrutura longa, estreita e horizontalmente achatada. Seus dentes mudaram drasticamente de formato, abandonando o padrão clássico de facas serrilhadas feitas para rasgar a carne vermelha. Em vez disso, se tornaram cônicos, lisos e afiados, como agulhas, projetados para uma única função biomecânica: perfurar, prender e reter corpos lisos e extremamente escorregadios, como peixes. Mas a adaptação mais impressionante desses pioneiros estava em seus membros anteriores. Enquanto outros terópodes reduziram o tamanho dos braços, os espinossauridos mantiveram os braços bem robustos, fortes e extremamente musculosos. No primeiro dedo de cada mão ostentava uma garra colossal, curvada em um formato de foice. Essa não era uma arma de combate terrestre, mas sim um arpão biológico perfeito. O animal permanecia imóvel na margem lamacenta, observando o reflexo da água com paciência cirúrgica. Quando um grande peixe passava, a garra golpeava a água com uma velocidade impressionante, fisgando a presa e puxando-a diretamente para as mandíbulas alongadas. Embora ainda mantivesse uma dieta oportunista que incluía dinossauros juvenis, a base de sua economia biológica havia mudado definitivamente para o ambiente aquático. O sucesso dessas formas iniciais na Europa foi o catalisador para uma expansão global da linhagem rumo ao sul. Ao colonizarem as regiões equatoriais que hoje formam o norte da África, as pressões seletivas intensificaram ainda mais a especialização anatômica do grupo. Surgiram formas maiores, como o Suchomimus, um gigante que refinou a engenharia biológica da linhagem para um estilo de vida verdadeiramente anfíbio. Para permitir que o animal passasse longos períodos com a cabeça parcialmente submersa à espreita de presas, a evolução operou uma mudança drástica na posição de suas narinas. Elas recuaram significativamente ao longo do focinho, se posicionando mais próxima dos olhos do que da ponta da boca. Isso permitia que o animal respirasse livremente enquanto a parte interior de sua mandíbula caçava embaixo da linha da água. O segredo mais fascinante desses carnívoros de transição estava escondido na parte da ponta de seus focinhos, uma rede complexa de pequenos furos do osso que abrigavam receptores de pressão extremamente sensíveis, idênticos ao de crocodilianos de hoje. Mesmo em águas escuras, barrentas ou durante a noite, esses sensores biológicos detectavam as mínimas vibrações mecânicas de peixes nadando nas proximidades. Paralelamente, a estrutura interna do esqueleto passou por um processo revolucionário de densificação. Enquanto os dinossauros terrestres evoluíam ossos cada vez mais ocos e leves para correr mais rápido, os espinossauridos faziam justamente o contrário. Os seus ossos se tornaram mais compactos e pesados. Esse peso extra agia como um lastro natural de um navio, neutralizando a flutuabilidade gerada pelo ar dos pulmões e permitindo que eles caminhassem firmemente no fundo dos rios profundos, sem serem arrastados facilmente
pelas fortes correntezas. Munidos desse arsenal de adaptações altamente especializados, os espinossauridos consolidaram como uma das linhagens mais bem-sucedidas de seu tempo. Eles cruzaram pontes terrestres e colonizaram territórios que hoje compreendem a América do Sul, a Ásia e parte da Península Ibérica. No território que hoje viria a ser o Brasil, o Irritator demonstrava como o grupo conseguia dominar estuários costeiros e lagoas salobras, utilizando um ouvido interno altamente refinado para realizar movimentos de cabeça rápido e precisos na captura de presas aéreas e aquáticas. No entanto, essa impressionante expansão global trouxe um inevitável desafio ecológico, a convivência forçada com os maiores e mais temíveis predadores carnívoros da história da Terra. Nos mesmos ambientes onde os grandes espinossaurídeos pescavam, os gigantes como os carcharotossauridos reinavam absolutos na terra firme, as duas linhagens massivas de supercarnívoros que dividiam exatamente o mesmo espaço geográfico. Contudo, a evolução evitou o confronto direto e destrutivo através de um mecanismo conhecido como partilha de nicho ecológico. Enquanto os grandes carnívoros terrestres gastavam sua energia caçando saurópodes e grandes herbívoros nas florestas e planícies, os espinossauridos focavam em sua atenção nos peixes pulmonados e selacantos gigantescos que habitavam os rios. Onde os outros dinossauros viam barreiras de água e perigo, os espinossauridos encontraram um santuário isolado e abundância alimentar, tornando-se uma ponte viva e pacífica entre dois mundos ecológicos distintos. Há cerca de 95 milhões de anos atrás, no norte da África, a saga dos espinossauridos atingiu seu ápice mais extremo, bizarro e espetacular. O antigo ecossistema conhecido como as camadas de Quem era um verdadeiro inferno aquático, lar de tartarugas gigantes, crocodilos colossais e peixes com dentes de tubarão. Foi nesse ambiente de altíssima competição que surgiu a obra-prima e a forma final da linhagem, Spinosaurus aegyptiacus. Ele desafiou todas as convenções sobre os outros dinossauros terópodes que deveriam ser, superando os maiores carnívoros terrestres em comprimento e esticando os limites da biologia réptil. O espinossauro levou a transição aquática ao limite absoluto. Os seus membros posteriores encurtaram drasticamente em comparação com os seus parentes mais antigos, e a sua bacia reduziu-se de tamanho, mostrando que a sua agilidade e velocidade em terra firme haviam sido severamente sacrificadas em nome de sua natação. O seu centro de gravidade mudou completamente para frente, indicando que caminhar de forma bípede de terra firme era tarefa desajeitada, mas na água, aquele corpo massivo de mais de 14 metros de comprimento transformava-se em pura eficiência hidrodinâmica. A sua cauda abandonou a rigidez típica dos dinossauros e desenvolveu espinhas neurais altas que sustentavam uma imensa barbatana flexível, semelhante à cauda de um tritão. Através de movimentos ondulatórios laterais, essa cauda gerava uma propulsão aquática muito poderosa. Nas suas costas erguia-se uma vela dorsal imensa, com mais de 1,5 metros de altura, que funcionava como uma ferramenta de comunicação visual e exibição territorial na superfície da água. O Spinosaurus não era apenas um dinossauro que sabia nadar, ele era o dono indiscutível daquele império fluvial. A especialização extrema é uma estratégia evolutiva brilhante enquanto o ecossistema ao redor permanece estável, mas carrega consigo alto risco de vulnerabilidade absoluta, diante de mudanças rápidas e imprevistas, conforme o período Cretáceo avançava em direção ao seu terço final. O planeta começou a passar por profundas e severas transformações climáticas. Mudanças nas correntes oceânicas globais e intensos movimentos tectônicos alteraram regimes de chuvas de forma drástica e permanente. Os gigantescos sistemas fluviais e os deltas internos que se alimentavam no norte da África e outras regiões tropicais começaram a encolher ano após ano. Os rios majestosos transformaram-se gradualmente em riachos sazonais isolados e eventualmente em imensos desertos de lama seca e estéril. Com o desaparecimento progressivo de seus habitats, as populações de peixes gigantes que sustentavam esses carnívoros colapsaram completamente. Para um gigante altamente especializado como Spinosaurus, a seca severa foi uma implacável sentença de morte. Eles não tinham mais as pernas longas de seus ancestrais jurássicos para migrar por grandes distâncias terrestres em busca de novos territórios, e tampouco possuíam mandíbulas capazes de competir de igual para igual com os novos carnívoros terrestres que prosperavam no ambiente seco. Muito antes do famoso asteroide atingir a Terra e extinguir o restante dos dinossauros dos rios do Cretáceo, já haviam silenciado para sempre. Os espinossauridos desapareceram do registro fóssil por volta de 85 milhões de anos atrás, vítimas de sua própria e extrema perfeição anatômica. Eles deixaram para trás apenas seus ossos densos e dentes cônicos fossilizados na rocha arenosa, como testemunhas eternas de uma época em que os maiores monstros da Terra não corriam pelas florestas, mas reinavam soberanos nas profundezas das águas. E aqui chegamos no fim da nossa jornada dos espinossaurídeos. Espero que tenham gostado e já deixa o seu like, compartilhe e se inscreve no canal. E também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal, beleza? E ficar sempre informado sobre a paleontologia e biologia na Terra. Caso gostou desse vídeo, você deve achar esse aqui bem da hora e bem interessante, ou veja a nossa playlist aqui do canal. Agora nos vemos no próximo vídeo. Falou!